Bom dia para quem é de bom dia. Saiu. Boa tarde para quem é de boa Não, tarde. você vai começar de novo. Não, vou começar de novo. Porque você... Vá, Obrigado por brigar vá, comigo, querido. Vamos começar? Porque ele saiu. Comece. Vá. 1, 2, 3, já. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Boa noite para quem é de boa noite. Estamos de volta com mais um programa inédito do Baião de Dois, que eu tenho que suportar meu amigo Adailson Miranda, pessoa importantíssima nessa cidade, nessa sociedade. E hoje nós vamos discutir um tema assim espetacular. Esse tema que vai suscitar muitas discussões na sua casa, junto com teu esposo, tua mulher, teu amásio, teu amante, teu xodó, teu namorado, teu filho, tua filha, teu vizinho, todos. Porque é um assunto que está assim na mídia, é um assunto que está na cabeça de todo mundo, a mídia é um assunto que está brigando e fazendo com que as pessoas briguem. De um lado, um povo conservador, de outro lado, um povo progressista. E a gente vai aqui tentar mediar esse assunto com o nosso insuportável Adailson Miranda. E esse programa de hoje, a gente quer fazer um oferecimento muito especial. Primeiro, a gente quer fazer uma grande homenagem ao grande mestre, professor Rui do Carmo Póvoas, um dos maiores babalorixás desse país, e que acabou de receber assim uma grande homenagem na maçonaria daqui de Itabuna esta semana. E esse programa vai especialmente para você, Rui do Carmo Póvoas, nosso grande amigo, nosso baba. Dadai. Finalmente, né? Porque eu pensei que o programa fosse Baião de 1. Porque eu quase não tive oportunidade de falar. Muito bem. Hoje nós temos um programa especial, como ele falou, porque o tema tem a ver com a nossa dinâmica de vida. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria só sinalizar para vocês que acompanham a gente em algumas comunidades fora do Brasil, que eu estou muito feliz, porque eu ativei minhas redes sociais. Por favor, quem quiser me acompanhar, Adailson Professor, @AdailsonProfessor, né? É o Instagram novo que eu fiz agora. E o Facebook, o Adailson Miranda, que também eu estou começando a movimentar. Eu, essa semana, tive que postar algumas coisas lá, algumas opiniões que causaram uma certa rebuliço, e aí eu tive a sorte de receber, por exemplo, os comentários de minha amiga Riane Cardim, lá do Canadá, que acompanha o programa. Um beijo para sua família, você aniversariou agora, parabéns. Ao meu amigo Carlos Berg, também lá de Boston não, desculpe, na Alemanha, em Hamburgo, que acompanha a gente, a comunidade de Boston, e uma nova telespectadora que eu descobri lá na Itália, Isabelle e a família dela acompanha a gente. Também fiquei muito feliz em conhecer e saber que você acompanha a gente. Ela é parente, ela é prima de minha esposa. Tá na família. Tá na família. E acompanha a gente. Acompanhem também um novo programa da TVI, que eu fiquei muito feliz em assistir, porque são alunos meus, competentíssimos, a Natália e o Norbert. Eles apresentam o Universitando, para quem quer ficar atualizado de uma maneira descontraída. Lembrando, são estudantes de jornalismo e comunicação, brilhantes, e que estão tentando fazer um jornalismo mais espontâneo, com a liberdade que só a TVI fornece a quem faz TV diferente. Verdade. Então, por favor, acompanhe a gente. Nós estamos também nas redes sociais para assistir o programa, o nosso e de nossos colegas novos, né? A Natália e o Norbert. Por favor, acompanhe a gente na tviplay.com.br. Lá você vai ter os links para as nossas redes sociais no Instagram, no YouTube e no Facebook. Para também manter contato, tem lá o contato do nosso WhatsApp. Para falar com quem? Com Rafael, nosso diretor de imagem, e o nosso Jonathan, que também estão nas redes sociais. Eu não vou lembrar o nome de Jonathan, porque é um livro. É um texto. Mas o de Rafael Gannen, @RafaelGannen. Procura lá no Instagram. Vamos pro tema? Vamos. Tema. Para começar, eu queria que você fizesse uma reflexão. Qual é o espaço mais adequado para a discussão política? Que lugar deve se dedicar à reflexão acerca dos dilemas que a sociedade brasileira tanto enfrenta? E enfrenta historicamente. Se não é a escola, então me diga qual é. Dizem por aí que a escola não pode discutir mais sexualidade, religiosidade, política, porque senão nós, professores, vamos doutrinar. Eu queria dizer a quem defende essa ideia, primeiro, acompanhe o programa. Não parta do preconceito de que nós vamos defender uma visão do educador. Parta da ideia de que eu estou defendendo democracia. Se nós vamos abrir uma hashtag Escola Sem Partido, abram também Igreja Sem Partido, Empresa Sem Partido, Rua Sem Partido, Pessoa Sem Cérebro. Porque se você quiser cobrar do cidadão que dá aula a isenção, a neutralidade e a omissão diante dos fatos que norteiam
A nossa sociedade, por favor, me poupe, porque nós não estamos aqui para defender um AI-5 pedagógico, colocando como censor o aluno, para nos vigiar e nos monitorar. Então, para começar, vamos começo de conversa. Você sabe o que é doutrinação? Doutrinação, gente, não é defender ideia, defender pontos de vista. Doutrinação não é você se posicionar politicamente. Doutrinação não tem nada a ver com isso. Doutrinação tem a ver com o processo de alienação, de condução da consciência dos outros. Isto o professor, infelizmente, não é capaz de fazer. Porque se a igreja é capaz, né? A igreja é. A igreja faz isso. Né? Porque se nós fôssemos capazes... Que é a função da igreja, né? Lógico, se nós fôssemos capazes de fazer isso, meu Deus, nós teríamos governos investindo em educação. Nós teríamos pessoas elegendo gente honesta. Verdade. Nós teríamos um país diferente. Não queiram colocar os professores contra a sociedade. Nós não somos os vilões, somos as vítimas. Então, é óbvio que há, sim, e aí eu quero fazer essa ressalva, professores que de maneira leviana usam a sua influência para influenciar os alunos. Lógico que há. Há direções aí de escolas usando a sua condição, sobretudo na rede pública, para poder conduzir pessoas, para, sabe, apoiar partidos, isso é fato. Mas a gente precisa considerar o seguinte, se isso acontece, e a gente está vendo que acontece de fato, isso não é motivo para você agora impedir a discussão política na escola. Afinal de contas, há médicos, pediatras, há médicos ginecologistas que abusam das mulheres. Então vamos acabar com a profissão do médico? Ou vamos fazer um médico ginecologista sem tirar a roupa? Pensa nisso, a gente vai para o intervalo. Quando a gente voltar, Jailton Alves vai dar a opinião dele, que eu espero não ser contrária à minha. Vamos lá, toma um cafezinho. É o segundo bloco e eu vou pedir desculpas que eu falei demais, me exaltei, porque o tema me insufla, né? Para quem está ligando o programa agora, por favor, anote aí. Escola Sem Partido é o tema em discussão. Como eu falei demais, eu vou conceder agora todo o tempo para que Jailton Alves, que é alguém polêmico, que se manifesta, que se posiciona politicamente, e observem, viu? Para quem está pensando que a defesa nossa é uma defesa de uma ideologia de esquerda, esqueça isso. Nós estamos falando da liberdade de expressão, da liberdade de posicionamento político, independente da orientação partidária. São garantias constitucionais, inclusive. Lógico. Fala aí, menino Mahatma Gandhi. Obrigado pelo menino e pelo Mahatma Gandhi. Primeiro, Dadai, eu acredito e penso e acho dessa forma. A escola sem partido é uma estupideza, é uma estupidez desses pseudo-políticos ou pseudos políticos perderem tempo na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados para discutir escola sem partido. Esses estúpidos, ao invés de estar discutindo o sexo dos anjos, eles teriam que discutir problemas que resolvessem as questões da sociedade brasileira, como a questão da corrupção, a questão do refis, que essa Câmara, que esses legisladores agora vão votar para isentar esses políticos que são empresários que devem 600 milhões ao Tesouro Nacional e está votando agora, você está entendendo? Quer dizer, eles tinham que se preocupar com coisa séria, não com o sexo dos anjos, não com quem a pessoa dorme, com quem a B ou dorme. Tratar, proibir que a escola discuta, que a escola não tem partido, discutir esse tema, escola sem partido, é a maior estupideza desse povo, desses que se dizem políticos. Mas como o Brasil está cheio deles, desses tipos de gente idiota, desses tipos que assumem o poder em nome do povo e traem o povo, primeiro, pensando como você falou, quem padroniza cérebro é a igreja. Não só ela, né? Também. Dizer, não só ela, também. Mas são esses padronizadores de cérebros que é a bancada mais importante que defende a escola sem partido. Não, inclusive assim, a gente precisa discutir Professor não doutrina ninguém, né, Dai? Eu não vejo essa doutrinação acontecer. Na verdade, assim, a gente precisa discutir isso com seriedade. Você precisa entender que, por exemplo, nós temos, sim, algumas instituições religiosas que se dedicaram politicamente a garinhar votos para esse ou aquele candidato. Isso é um fato. Eu não estou dando a minha opinião, não. É um fato. Segundo,
A gente sabe que as empresas, elas têm interesses aí fortes e elas acabam patrocinando também uma série de partidos. É o lobby, né, É, filho? há empresas aí sendo acusadas, por exemplo, de exigir do funcionário o apoio a este ou aquele candidato. Então, a gente tem grandes conglomerados empresariais financiando campanhas. Então, e somos nós que doutrinamos? Quer dizer, nós é que produzimos isso. Nós temos empresas de comunicação, as maiores agências de notícias do país. De novo, eu queria destacar aqui a presença no estúdio de nossos colegas jornalistas, formandos jornalistas, Natália e Norbert, do programa Universitando, que você deve acompanhar, inclusive, para discutir temas como esse. Conglomerados. A gente precisa perceber que esse conglomerado de informação, que esses estudantes vão fazer parte no futuro, como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo e outras tantas emissoras de rádio, TV e jornal, e pensando na multimídia, né, na internet, apoiaram candidatos, fizeram uma lavagem cerebral. O que é a fake news, se não o produto dessa mídia suja, torpe e sem nenhum tipo de princípio ético, tentando convencer o outro? Isso é doutrinar. Isso é doutrinar. Então, por favor, nos poupe, nos economize de falar de professores que passaram historicamente a vida deles lutando para tirar as pessoas da ignorância de doutrinação. E outra coisa também, viu, Dada? Esses estúpidos, eles esquecem que Sócrates já dizia, nós somos seres políticos. O homem é um ser essencialmente político. Tirar essa essência do humano é transformá-lo em pedra bruta, é transformá-lo em animais irracionais. E o que diferencia todos nós desses outros animais é exatamente essa racionalidade, esse ser político que habita em nós. Agora, e esse ser político que habita em nós, ele tem uma linguagem, ele tem uma cultura, ele tem um pensamento, ele tem um comportamento, ele tem uma crença ideológica. Como é que você vai tirar isso do ser humano? Esses estúpidos querem tirar isso. Há um argumento aí, circulando na internet, inclusive, de que na universidade, no ensino médio, os professores têm dado ênfase a textos de matriz marxista, né? De que o discurso marxista está sendo priorizado pelas universidades, pelos professores. Eu queria lembrar a vocês o seguinte, não dá, diante de um país como o nosso, para dar aula para ensino público constituído por pessoas de classe menos favorecida, excluída da sociedade. Não dá para você falar, por exemplo, priorizar textos do tipo neoliberalismo. Não dá para você ficar falando de Adam Smith. Quer dizer, o interesse pelo texto marxista, pelo discurso da igualdade social, do equilíbrio social, é uma tendência pautada na realidade desses indivíduos. E quer apagar a história? Não, assim, quer apagar a ciência? Nós temos o conhecimento? Eu ouvi um dia desse assim, é preciso dar mais matemática, dar mais física para esses meninos aprenderem. E o que é pior é que esses canalhas que se travestem de políticos nunca pisaram na sala de aula, nunca foram professores. Nunca deram aula. E esses animais, que agora estão legislando em causa própria, esses animais, eles passaram pela escola. Quer dizer, e esses animais não defendem uma escola de qualidade, porque se defendesse uma escola de qualidade, nós não estaríamos no IDEB como o último lugar no mundo. Como nós não estaríamos, ou no IDEB, no PISA, o último, entre os 3 últimos piores do planeta Terra, em 150 países. Mas eles priorizam tanto a educação? Cai! Mas a culpa é nossa. Eu quero até fazer aqui uma ressalva. Tem dito por aí, assim, alguns argumentos, de que nós precisamos priorizar conteúdos como matemática, física, português. Eu queria dizer a vocês que nós não damos aula e eu falo isso com propriedade, porque eu estou na educação há muitos anos. Não priorizamos outros conteúdos senão esses. Se nosso aluno não aprende, se nós estamos vivendo uma crise educacional, as razões são complexas. Não queiram simplificar um assunto tão complexo. Solução simplista para assunto complexo, só quem propõe é idiota. Então, analisem a realidade da educação brasileira. Nós temos uma família ausente, um estudante que não quer aprender e um governo que não dá condições mínimas para se educar. Mínimo. E as escolas completamente destruídas. E a culpa é nossa, porque nós com o giz na mão.
Para salvar um Brasil. Não, e agora eles estão agora inventando com a escola sem partido que a culpa do país, que a culpa da educação chegou a esse estágio por culpa do professor. Somos nós. Que loucura! Esses estúpidos estão agora inventando. Quer dizer, é mais uma mazela para as costas do professor. É mais uma mazela. Mais uma. Na verdade, assim, eu não diria que eles nem são estúpidos. Nem, Não, assim, eu digo e afirmo, são estúpidos. Eu não diria que eles são estúpidos, eu diria que eles são espertos. Não, estúpidos. Veja, eu diria que eles são muito espertos. O discurso dele, entendi, ideologicamente, é um discurso muito bem elaborado. Eu acho que a estupidez está em quem está aderindo a esse discurso sem analisar. Analisem essa proposta. É pior, que isso vai passar. Porque, veja, analisem essa proposta. E eu quero saber qual é a eficácia dessa lei em vigor. Então, nós chamamos isso, no âmbito jurídico, de lei morta, sabe? Ela já nasce, nat-morta. Qual é a aplicabilidade? A não ser que deem agora aos alunos a tarefa de nos fiscalizar e realizar uma caça às bruxas. Ou seja, os sensores seriam nossos alunos, para ficar filmando, gravando, avaliando. E aí é que eu quero entender, como é que isso vai se dar? Não então, pode, o aluno vai rasgar a Constituição. O aluno faz uma denúncia, porque durante a aula eu não posso manifestar uma opinião. Na área de humanas, por exemplo, eu não posso avaliar uma circunstância política, uma circunstância social e expressar ali o meu juízo de valor. E mesmo porque, Dadai, o fato histórico, ele perpassa pela questão filosófica, histórica, política, econômica, antropológica, sociológica, tudo junto. Eu quero saber como é que vai fazer com Karnal, com esses professores que estão na mídia. O Cortella, né, Júnior. Quero saber como é que vai fazer, porque eles são professores. Então, é proibido só na escola, Então, na televisão pode. Na televisão, Olavo, por exemplo, que é um apoiador, né, de uma série de visões políticas. A gente vai para o intervalo, vamos tomar assim um cafezinho e volta já já, para o terceiro bloco. Pois é, depois que ele me cortou no último bloco, certo? Você que ligou a TV agora, procura o programa e veja que falta de educação, ele me cortou. Porque eu tinha que chamar intervalo, meu povo. Eu sei. Eu volto querendo saber a opinião do estudante. O tema do programa de hoje é Escola Sem Partido. Eu queria entender do estudante, queria que o estudante me dissesse. Veja, gente, não vamos entender aqui. Eu recebi até algumas informações aí nas redes sociais. Eu vi lá o pessoal postando que, professor, em respeito ao senhor, eu sei que o senhor não faz isso, mas existe sim. Eu mesmo fui vítima de professores que... Aí eu pensei, se você foi doutrinado, como é que você está dando uma opinião tão lúcida? Se você foi doutrinado, como é que você, então, está identificando a própria doutrinação? É verdade, Dadai. Entende? Eu queria entender até como é que vai ser feita a denúncia. Então, o cara chega lá... para falar delegado. É o DECODE, é? É assim, um delegado. De 60. Mas, delegado, eu vim aqui denunciar um professor. Aí disse, o que foi? Não, ele... Tá me doutrinando. Tá me doutrinando. A primeira pergunta do delegado é, vem cá, se você tá doutrinado, como é que você tá aqui denunciando ele? Era para você estar lá apoiando, você não foi doutrinado? Gente, pelo amor de Deus. Olha, é por isso que eu falo que é uma estupidez sem limite. É algo sem sentido. É por isso que a palavra é estupideza. Agora eu quero, inclusive... São estúpidos. Eu quero, na verdade, sim, fazer um alerta a todo mundo. É importante, sim, combater a hostilização do pensamento, do livre pensamento. Professores que não permitem, por exemplo, que o aluno se manifeste, sim, dando sua opinião contrária à dele. Sim. É preciso combater isso. Sim. Isso tem que ser combatido. Sim. E porque é uma maneira de você reprimir a opinião do outro, de você agredir, é uma violência. Então, de algum modo, é óbvio que nós temos, sim, que combater esse tipo de posicionamento, na medida em que o professor não pode ser o detentor da opinião, o único a ser ouvido. Isso sim. Agora, acusar o professor de ser doutrinador ou impedir a escola de ser o espaço do debate, por favor. Estão dizendo por aí também que, assim, o lugar de discutir sexualidade, política, violência, fé não é na escola. É em casa. Onde é? É na mesa de um bar. Ou vai ter também o hashtag bar sem partido. Vamos fazer. Vamos criar uma lei proibindo o hashtag debater. motel sem sexo. Mas eu acho que essa postura de entender
que há espaços exclusivos para esse ou aquele debate, é um entendimento absurdo. Dadá, e mesmo porque o legislativo, ó, essa não é a função do legislativo. A gente vai voltar a que tempo? A idade da pedra lascada? Onde tudo é proibido? Quer dizer, eles querem rasgar a Constituição. Não. Como é que fica o direito de pensamento? Como é que fica o direito de expressão? Como é que fica o direito de cátedra? Uma luta que a universidade teve, milhões, centenas de milhares de pessoas morreram para que as pessoas tivessem o direito de ser, o direito de falar. E esses estúpidos agora querem rasgar a Constituição? Mas Eu não entendo. Eu acho que eu não acredito na aprovação. Esse programa pode estar sendo exibido, inclusive, em outro momento, no momento que esse projeto já foi votado na Câmara e tal. Mas, assim, eu espero que prevaleça o bom senso. E eu espero também que os professores e estudantes se unam nesse momento. Porque se esse projeto passar, é importante que a gente se mobilize. Eu acredito que, se ele passar, vai ser lá para o final do ano letivo, para evitar, inclusive, que a mobilização dos estudantes em torno disso ocorra. Porque eu não acredito que os estudantes venham aceitar isso. Eu não acredito que os universitários venham aceitar uma deliberação barbárie, dessa. porque é uma barbárie, mesmo porque, observe, é na escola, é na universidade, é nos centros universitários que as discussões têm que ser feitas. A ciência se faz através das discussões. Você pode até pensar diferente de mim, mas você não pode impedir que a discussão aconteça. Pensar diferente é ótimo, é positivo. Faz a ciência crescer. As descobertas surgem por causa dos questionamentos. Agora, você querer proibir, através de lei, que o professor não possa opinar sobre isso ou aquilo, por favor. Agora, assim, eu concordo com você. E o pior, viu, Dadá, é que tem muita gente nefasta, tem muito estudante nefasto, tá, que acredita nessa hipocrisia, que acredita nesse absurdo, e faz isso. Inventa coisas, denuncia coisas que não existem e suja com o nome das pessoas. Mas assim, o que eu penso assim, ó, eu não acredito que essas pessoas sejam estúpidas ou nefastas ou idiotas. Eu não creio muito nisso. É o que eu penso, viu, Nego? Eu não penso assim. Eu acho que essas pessoas, elas estão fazendo uma análise superficial da realidade. Eu acho que está faltando profundidade na discussão. A discussão não está sendo feita, realizada como deveria. Nem vai ser realizada, Dadá. Eu acho que o grande problema aqui, nesse momento, que é um momento histórico para a educação brasileira, a gente está tendo a reforma do ensino médio, está tendo aí uma série de mudanças, né? Com as diretrizes curriculares, né? Então, a gente precisa parar para refletir isso, antes de partir para uma defesa, sem refletir. A reflexão acerca dessa questão é importante. Inclusive você de casa, que está aí nos acompanhando, que é a família que nos apoia, se você pensa na defesa dessa ideia, eu não acho que você está equivocado. Você tem direito, inclusive, de defender isso. Agora, eu acho que é preciso que você reflita com sua família se é esse o caminho. Se nós, os professores, somos realmente os vilões da formação do seu filho. O programa terminou, foi? É isso mesmo? Foi. O programa terminou. O último bloco, eu queria mandar um beijo para todo mundo que acompanha a gente. Um abraço grande. Nos acompanha aqui na TV, nos acompanha nas redes sociais. Lembrando, inédito, terça-feira à noite e depois na reprise, né, durante a semana. E para encerrar, eu quero dizer a esses políticos estúpidos, eu estou de olho em você, viu, político estúpido? Cheguei. A gente se vê no próximo encontro. Caçador dos estúpidos. Tá doido. Não tô doido. Tá, Cheguei, querido. tá doido. Não. Ninguém vai me tirar o direito de falar.